Segundo o canal 12 aqui de Israel, Israel deve convocar cerca de 250 mil soldados reservistas para essa operação em larga escala na faixa de Gaza, que vai começar com a operação de ocupação da cidade de Gaza, onde moram cerca de 900 mil a 1 milhão de palestinos, e posteriormente deve se estender para o restante das regiões centrais. Inclusive, é importante lembrar, Israel já controla 75% do território da faixa de Gaza. Um ponto importante também, esse número até era maior no dia de ontem, de 430 mil soldados reservistas, e agora foi reduzido, segundo a imprensa daqui de Israel, para 250 mil. Isso, de qualquer maneira, já significa a maior mobilização de soldados israelenses nessa guerra para uma operação em larga escala e de grande intensidade na faixa de Gaza. O foco dessa operação, a princípio, segundo os militares que estão elaborando o plano, nas próximas 2 semanas deve ser apresentado o plano militar mais concreto para que o governo decida, em primeiro lugar, proteger os reféns israelenses que ainda permanecem vivos, os 20, e também reduzir os danos de imagem a Israel. Então existe a possibilidade até de estabelecer, o plano deve ter como foco estabelecer rotas para a saída da população palestina, da população civil, de forma a isolar o Hamas num cerco na cidade de Gaza, melhor dizendo, e também aumentar a quantidade de postos para distribuição de ajuda humanitária. Hoje há 4 postos de ajuda humanitária, a quantidade deve subir para 16 postos de ajuda humanitária. Um outro ponto também é importante, que se fala na redução dos danos da imagem internacional de Israel. No entanto, é importante lembrar que a simples divulgação de que Israel tem a intenção de realizar esse plano de ocupação da cidade de Gaza já provocou uma série de reações internacionais, inclusive uma série de condenações internacionais, tanto por parte de países aliados quanto de países inimigos, por parte de aliados históricos, como é o caso da Alemanha, por exemplo, que até diz que irá fazer um embargo de armas contra Israel. É importante lembrar, a Alemanha é o principal aliado europeu de Israel e isso aumenta o isolamento internacional na comunidade, isolamento de Israel, melhor dizendo, na comunidade internacional. Um outro ponto também é que Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, foi contra a própria decisão do Gabinete de Segurança de aprovação desse plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas não porque ele não queira reconquistar a faixa de Gaza, esse é o sonho dele, inclusive, reconquistar integralmente a faixa de Gaza e restabelecer os assentamentos israelenses na faixa de Gaza, lembrando que esse ano marca os 20 anos desde que Israel deixou integralmente a faixa de Gaza e desmantelou todos os assentamentos israelenses que existiam no território, inclusive retirou todos os judeus que viviam na faixa de Gaza. O sonho de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, ministros da Segurança Nacional, é restabelecer esses assentamentos. Mas o ponto é, Smotrich, ele considera, aliás, como nós mencionamos no último vídeo, que uma das possibilidades de todo esse movimento por parte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu seja de levar o Hamas de volta à mesa de negociações. Então o plano seria um blefe para forçar o Hamas a retomar as negociações. Pode ser que isso de fato venha a acontecer, pode ser que se trate de um plano por parte de Netanyahu para fazer com que o Hamas retorne à mesa de negociações. Inclusive uma delegação do Hamas está hoje no Cairo, eu gravo esse vídeo na segunda-feira, uma delegação de alto escalão do Hamas está no Cairo, no Egito, justamente em função da pressão exercida por parte do próprio Egito e do Catar, os 2 países mediadores nessas rodadas de negociações indiretas entre Hamas e Israel. Mas o ponto é, Smotrich diz que tudo é uma farsa, porque para ele Netanyahu deveria se comprometer a reconquistar a faixa de Gaza, e ele diz que não é o caso, que Netanyahu quer forçar o Hamas à mesa de negociações. Esse é um ponto. O foco da operação militar na faixa de Gaza, a operação militar determinada pelo Gabinete de Segurança, tem também como um dos seus pilares reduzir os danos internacionais a Israel, ao isolamento internacional de Israel. Mas o ponto é, a partir do simples comunicado dessa operação, esses danos já aconteceram e aí fica a dúvida em relação a esse ponto. Se foi uma boa estratégia por parte de Netanyahu, caso não venha acontecer a ocupação de fato, caso tenha sido tudo uma estratégia. Se foi uma boa estratégia de Netanyahu forçar o Hamas à mesa de negociações a partir da divulgação de um plano combatido com tanta intensidade pela comunidade internacional, ou se não teria sido melhor
continuar essas negociações, embora o Hamas tenha abandonado as negociações, segundo Steve Witkoff, enviado especial para os Estados Unidos, para o Oriente Médio dos Estados Unidos. Mas o ponto é, será que não haveria possibilidade de conseguir um acordo reduzido nesse momento para a libertação dos reféns? Essa é a posição, inclusive, de Tzachi Hanegbi, aliado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, chefe do Conselho de Segurança Nacional do governo de Israel e, como eu disse, um aliado histórico do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele disse isso durante a reunião do Gabinete de Segurança, e é muito raro que isso aconteça, que Tzachi Hanegbi discorde do primeiro-ministro Netanyahu. Ele disse, inclusive, isso na reunião do Gabinete de Segurança, que ele discordava do plano apresentado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.